Tá certo. Agora me diga, quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos? Já esteve nessa situação? Você há de concordar comigo que não é nada fácil. Aliás, para a maioria das pessoas, é a pergunta mais difícil de ser respondida. Como prometido, estou aqui com este vídeo sobre o que fazer e o que não fazer em uma entrevista de emprego com relação à oratória. E boas dicas de como criar uma conexão com o entrevistador. A primeira coisa a ser analisada, que é super importante em uma entrevista, é o seu pensamento. O que é que você pensa antes da entrevista? Também o domínio do assunto. E onde você quer chegar? Vamos analisar o nosso alvo. Quem é o nosso alvo? Por que alvo? Sabe por quê, gente? Porque oratória, ela vai muito mais além do que falar bem, do que falar bonito, do que produzir empolgação. É muito mais além do que isso. A boa oratória, ela se define por produzir o efeito desejado nas pessoas. Então, se eu sou um orador e eu estou passando uma mensagem para alguém, para o alvo, e esse alvo, ele produz o efeito que eu quero, então isto sim se caracteriza como uma ótima, uma excelente oratória. Entendeu? Então, você tem que analisar qual é seu alvo. O seu alvo é o entrevistador nesse momento. É a ele que você tem que convencer. É a ele que você tem que atingir. Então, o que é que você tem que pensar? Primeiro, tente fazer uma ligação com ele. Você conhece o entrevistador? Na maioria dos casos, não. Mas se você já viu o entrevistador, ou se você já teve a oportunidade de fazer uma entrevista com ele antes e vai fazer de novo, se você já conhece, ótimo. Você já sabe mais ou menos onde chegar com ele, o que falar com ele. Mas, na maioria das vezes, a pessoa não conhece o entrevistador. Então, o que fazer nesse caso? É tentar imaginar o que ele vai pensar sobre o que você vai falar lá na entrevista. Então pense, será que se eu falar demais, ele vai surtir um bom efeito? Se eu falar de menos, se eu falar muito sobre meu antigo emprego, vai surtir um bom efeito? Então se imagine a todo momento, você estando lá na entrevista, se o que você está falando ou o que você vai falar com ele vai ser bem recebido ou não. Então, quando você conhece o seu alvo, você sabe que é um entrevistador, você sabe que ele está ali para analisar não só o que você fala, mas a sua linguagem corporal, a sua personalidade. Então, ele vai estar observando tudo isso em você. Então, você tem que estar preparado. Mas para estar preparado, para estar ali diante dele, você precisa conhecê-lo. E se não conhece, você precisa imaginá-lo. É o mínimo. Vai ser bom para você não parecer muito forçado. Imagine, numa entrevista, uma pessoa parecendo muito forçada, querendo mostrar aquilo que não é. Então se coloque a todo momento no lugar do entrevistador, para saber se aquilo que você vai falar, ou que você pretende falar, vai ser bem recebido. A segunda coisa, tenha um propósito. Onde você quer chegar? Ah, eu quero conseguir a vaga. Certo, você quer conseguir a vaga. Mas, como você vai convencer esse entrevistador que você realmente quer conseguir a vaga e não apenas tomar o lugar ou ser o único escolhido naquele momento? Por que você merece aquela vaga? Então, o entrevistador, ele precisa sentir que você quer aquela vaga, aquele lugar na empresa para somar. Mostre para o entrevistador que você quer entrar na empresa para ajudar. Coloque isso como prioridade para ele. Ele tem que sentir em você que você quer agregar, que você está ali naquele momento na empresa para realmente produzir um efeito, para realmente fazer uma diferença. Isso com certeza vai convencer. Imagine, qual entrevistador que não vai querer que um propenso funcionário
mostre que ele pode ajudar, que ele está ali pela empresa, que ele vai ajudar, que você realmente vai trabalhar, fazer o que você pode fazer para que funcione. É claro que vai convencê-lo, certo? Outra coisa, que na verdade eu comecei o vídeo falando sobre isso. Se conheça. Será que você tem uma capacidade de chegar para alguém e falar sobre você? Será que você consegue com facilidade falar sobre você? Se as pessoas perguntarem, qual é o seu dom? Como você se define? Quais são seus defeitos? Quais são seus pontos fortes? Você tem essa facilidade de poder falar isso a outras pessoas? Se você não tem, desenvolva. Porque isso é muito importante numa entrevista, porque é aí que o entrevistador vai saber quem você é. É aí que ele vai descobrir, até mesmo no seu silêncio, até mesmo no seu nervosismo. Ele descobre. Então, treine bastante o ato de se conhecer. Pense primeiro, antes da entrevista, quais foram as suas realizações? O que você fez até aqui? O que você fez nos últimos empregos? Que não deu certo? Que deu certo? Que tipo de funcionário você é? Onde você precisa melhorar? Pense essas coisas. Por quê? Porque aí você vai se conhecendo. Você precisa se conhecer primeiro, para depois passar isso para outras pessoas. Não só o que as pessoas conseguem ver, mas que você consiga transmitir. Por que isso é importante? Porque seus amigos, as pessoas que conhecem você, não precisa que você as diga como você é. Elas já estão vendo, elas te analisam, elas sabem, elas te conhecem. O entrevistador não. O entrevistador está te vendo naquele momento ali. Então ele vai precisar acolher de você como você é. E muitas das vezes a pessoa não é geralmente aquilo que ela está se mostrando na entrevista de emprego. Por quê? Porque ela está nervosa, porque é um momento atípico e ela não está totalmente 100%. Então ele precisa tirar isso de você. É por isso que ele pergunta quais são seus pontos fortes e fracos, como você é. Então você precisa se conhecer primeiro, precisa fazer esse exercício. Uma maneira excelente de treinar isso, sabe o que é? Chegue na frente do espelho e comece a falar. É estranho? É, mas funciona. Então chegue na frente do espelho, fale sobre você, fale o que você acha de você, o que você poderia melhorar, seja sincera. O que você pode melhorar? O que pode vir a desenvolver? O que realmente você acha que você tem de bom, de habilidades, de dons, que você pode ajudar outras pessoas? Então vá desenvolvendo isso sem bloqueios. E também não se subestime e nem se superestime. Fique ali, ó, no meio, no equilíbrio, para que você possa convencer o entrevistador e exercite isso, que vai com certeza te dar mais segurança e vai passar o que você realmente é para o entrevistador. Tem que se inserir ali no contexto como você se conhece, mas também você não é arrogante. Você está ali para somar, você está ali para ajudar na empresa, mas com um toque de quê? De modéstia, de humildade. Isso funciona em todos os setores da vida. O terceiro, estude. Estude. Se houver a questão da prova teórica, estude o assunto. Se tiver dinâmica de grupo, pense como foi que você se saiu, se fez alguma coisa que não deveria ter feito, que fez de equívoco, faça diferente. Procure vídeos na internet sobre como são feitas dinâmicas e por aí vai. Sobre a empresa, saiba o máximo possível sobre a empresa. Tenha muitas informações. Exemplo, missão, objetivos, clientes, projetos, responsabilidade social e muitas outras. Isso você encontra no site da empresa. Então vá lá, vasculhe no menu, no início, vasculhe tudo sobre a empresa. Esteja por dentro de qualquer assunto, de qualquer informação sobre ela. Por que isso é importante? Para você poder se adequar a ela.
para você poder pensar como ela. Entende? Quando você é um funcionário dessa empresa, você está caminhando com ela, não é? Mas você quer ainda chegar a ser funcionário, você não é. Então a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer a empresa. É pensar como ela pensa para poder se adequar e chegar a esse funcionário ideal que a empresa ela precisa. Então, nós já falamos aqui que é importante deixar claro que você quer ajudar, que você quer cooperar, mas para isso é necessário que você mostre para o entrevistador que você é honesto. Que as coisas que você está falando são coisas que ele pode acreditar. Você tem que passar isso para ele. Como é que você passa isso para ele? Exemplo, não fale mal das outras empresas pelas quais você passou. Não fale mal dos chefes que você já teve. Não fale mal do tipo do trabalho que você fazia antes. E nem tão pouco fale mal dos outros entrevistadores que você passou. Por quê? Porque isso vai mostrar claramente para o entrevistador que você também vai falar mal da empresa que ele trabalha para outros. Que você não está sendo 100% sincero. Então, realmente, passe isso para o entrevistador, que você não está tentando passar uma imagem, que você não está mentindo, que você não está tentando ser quem você realmente não é, porque o entrevistador, ele sabe. Ele está te analisando o tempo inteiro. Ele já tem experiência em analisar pessoas. Então, ele sabe quando você vai estar mentindo, quando você não está sendo honesto. Ele sabe. Então, não tente ser quem você não é. Seja sempre honesto. Outra coisa, pessoal. Se antecipe. Como assim, Manuela? Se antecipe. Sempre imagine o que o entrevistador pode estar pensando sobre suas respostas. Esse se antecipar pode funcionar antes da entrevista de emprego, quanto durante a entrevista de emprego. Aliás, principalmente durante. O entrevistador está te perguntando as coisas. E aí você vai sempre se colocar no lugar dele com relação às respostas que você está dando. Será que essas respostas elas são realmente confiáveis? Será que essas respostas são convincentes? Será que ele realmente vai acreditar nisso ou não? Como é que isso vai ser recebido por ele? Então sempre faça essas perguntas para você. Sempre tente analisar. Então você não pode deixar as coisas acontecerem simplesmente. Por quê? Porque as chances de você falhar vão aumentar. Então sempre esteja te analisando durante a entrevista. Outra coisa, mostre que você está ali sempre para resolver um problema. Você está pronto para resolver o problema. Passe isso para ele. Passe essa confiança. Diga que para você não tem tempo ruim. Você está sempre pronto para resolver qualquer problema. Isso vai ser interessante porque ele vai imaginar você lá trabalhando. Que você consegue resolver qualquer questão, qualquer coisa que apareça durante seu trabalho. E que você não vai ser um funcionário problemático. Certo? Seja equilibrado nas suas emoções. Como assim? Lembre-se de que o entrevistador, ele estará olhando para você como um propenso, um futuro funcionário da empresa. Então, tudo que você disser vai refletir nisso, no seu sucesso ou no seu fracasso. Exemplo, na entrevista, não faça nada que você não faria se você já estivesse lá trabalhando. Mostre ser uma pessoa confiável, que está disposta a contribuir para a empresa e que não irá deixá-los na mão. Seja você mesmo, seja firme, seja seguro, seja um funcionário ideal, mesmo ali na entrevista. Então, sempre buscar o equilíbrio, saber resolver os problemas com firmeza, mas também mostrar razoabilidade quando necessário. Então, busque esse equilíbrio. Então, isso vai mostrar para o entrevistador que você é uma pessoa ponderada, equilibrada, uma qualidade importantíssima para um funcionário. E o último, não menos importante,
é o português. Cuidado com o português. Você sabia que os erros de português são a maior causa de reprovação em entrevistas? Pois é. Então, sabendo disso, você vai precisar ter o domínio da linguagem, tanto escrita quanto oral. Então, dê uma atenção especial ao português. Exemplos, vou dar os exemplos aqui. Cuidado com pleonasmos, redundâncias, entrar para dentro, repetir de novo. Tenha cuidado com essas expressões. Uso do gerúndio. Gerundismo, cuidado com gerundismo. Substitua o eu vou estar fazendo, eu vou estar trabalhando, eu vou estar respondendo. É uma linguagem vaga, é uma linguagem rasa. Substitua por eu irei fazer, eu irei trabalhar, eu irei mandar. Então essa linguagem ela surte muito mais efeito, é muito mais poderosa do que usar gerúndio o tempo todo. Outro erro grave, te darei maiores informações. Errado, porque aqui dá ideia de tamanho. Você vai dar informações grandes, é isso? Não, você vai dar mais informações. Quantidade, mais informações. Erro com advérbios, aonde e onde. Então, você não poderá usar a seguinte frase: na última empresa aonde trabalhei. Aonde é movimento, um advérbio que indica movimento. Então a empresa vai estar em movimento? Não. Então a última empresa onde trabalhei. Que onde é a empresa fixa. Está lá, parada. Agora, para onde eu irei? Aí sim está correto, porque é o advérbio de movimento. Existem outras, claro, 1000 coisas que você poderá fazer e não fazer em uma entrevista. Seja simples, não precisa de muita coisa para a gente convencer alguém. Certo? Então, nossa linguagem, ela deve realmente nos destacar de forma positiva, evidentemente, não é? Então, a boa comunicação, ela pode fazer com que você não só consiga seu emprego, mas também com que você se torne bom naquilo que você faz. A comunicação também ajuda nisso. E se você souber usar as técnicas de oratória, que inclui, como a gente viu no início, não só o que você verbaliza, mas o efeito que isso produz nas pessoas faz com que elas confiem no que você está dizendo e queiram sempre ter você por perto. Comunicação, pessoal, não é apenas importante, não. Ela é essencial. Afinal de contas, linguagem, ela tem esse poder de mudar as pessoas. Então, como é que você está usando a sua? Você está estabelecendo conexões, causando efeitos ou não? Ou precisa melhorar? Estou aqui para te ajudar, ok? Espero que vocês tenham gostado. E eu estava pensando em fazer um vídeo, parte 2. Esse vídeo que eu fiz agora foi sobre linguagem verbal. O que é que você pode falar para um entrevistador? Gostaria de fazer a parte 2 sobre linguagem corporal. O que fazer e o que não fazer em uma entrevista de emprego com relação ao nosso corpo. Porque o corpo também fala. Muito bem. Então, o que é que vocês acham? Gostariam de que eu trouxesse aqui para vocês a parte 2? Então, podem deixar aí nos comentários, curtir bastante, que eu vou entender que vocês querem que eu traga esse vídeo. Eu vou fazer com muito carinho se vocês realmente me mostrarem que desejam assistir e aprender mais sobre a linguagem corporal em uma entrevista de emprego. Tá certo? Fiquem à vontade. Eu espero que tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E na sua próxima entrevista de emprego, pense bastante nisso, reflita nesses assuntos e dê o seu melhor, seja simples, seja honesto. E com certeza você vai convencer não só o seu entrevistador, mas todos à sua volta, tá certo? Um grande abraço e tchau, tchau!